Ouvindo assim? Vocês estão ouvindo sem o fone? Vou chamar o Nelson. Sim, põe o fone agora. Tá. Põe o fone, deixa eu ver. Eu vou tentar com o fone novamente aqui, rapidinho, gente. Estão ouvindo agora? Tá me ouvindo agora, Nelson? Beleza. Vou chamar o Nelson aqui, galera. Obrigado aí. Desculpe pela falha técnica. Cavaleiro não desenrola bem esse negócio de tecnologia, não. Já estou chamando aqui o Nelson. E aí, boa noite. E aí, Tudo Nelson, bom? beleza? Beleza? E aí? Como é Tranquilidade. que tá as Eu comecei aqui coisas? com uma falha técnica. Ah, sem Peço problema, desculpa aí pro pessoal. acontece. E quem é do cavalo e tecnologia não caminham tão junto assim, É né? isso aí, não tem como, né? A turma mais jovem se garante, mas a gente que Se já atrapalha um passou dos pouco, 20, né? a gente que já passou dos 20 se perde um pouquinho, É né? muita tecnologia, né? Nação, Show de obrigado aí bola. pela disponibilidade, É isso, eu que por agradeço, estar viu? aqui com a Obrigado pela gente. oportunidade, viu? Agradeço o nome de todo mundo que está aqui com a gente. E em nosso nome, agradeço a eles que estão acompanhando, todo mundo que divulgou, nossos parceiros, que vamos ter os parceiros, que agora posso chamar de nossos É isso aí, parceiros, os nossos que parceiros. divulgaram aqui e vamos fazer os sorteios depois da live, com muita coisa bacana. Muito legal mesmo. Avisa a galera que dá tempo de participar. Aqui no feed do Alberto Viana 82, tem as fotinhas. Lá tem a regra. Vamos participando, saem lá para participar e mais voltem para a live. É isso aí. Vamos Né? participar, vai ter bastante E prêmios vamos aí. convidar. Tem muita coisa. Muita coisa E legal. vamos aproveitar para convidar os amigos. Tem esse aviãozinho aqui do lado que eu aprendi um dia desse. Né? Que nesse aviãozinho você convida as pessoas do seu Instagram. Olha, eu não Então, quem sabia, tô sabendo. não sabe ainda, eu acho que dá para te convidar no teu, inclusive. Olha que legal. Né? Esse tem a interrogação, né? E do lado tem um aviãozinho. É, esse aviãozinho aqui. Aí tu aperta, vai numa galera aqui. Olha que legal. Aí tu vai marcando todo mundo que já vai chegar a live ao vivo pra galera. Muito massa. Bom Aí demais. pedir pra galera a turma que tá aqui prestigiando a gente aqui, vá marcando seus conhecidos, seus amigos, a turma do cavalo, que afinal nosso objetivo é isso, né? É levar um pouco mais de informação, O que é muito um legal pouco das até de lives, ocupação. acho que as lives estão sendo muito bacanas pro mundo. Eu acho que está juntando muita gente e está dando muita opinião. Acho que é muito legal a gente poder ter isso. Cresceu muito, eu achei muito bacana. Acho que o Corona é uma coisa muito ruim, mas também teve o outro lado, entendeu? Que juntou as Tiveram, pessoas. Achei bem legal tiveram isso. coisas boas, É né? isso aí. E uma preocupação que a gente está tendo, os meninos que estão fazendo live, é não tentar coincidir horário um com o outro. Bem legal isso Né? também. Até para que a gente possa assistir e dar a chance de todo mundo assistir o mais possível, a maior quantidade de live, É né? isso aí. Então a gente evita coincidir. Amanhã, infelizmente, eu vou coincidir com o João, Que é uma pena, porque eu vou né? fazer com uma pessoa. Uma pena, eu vou fazer com uma pessoa que mora na Europa, daqui a pouco eu divulgo pra galera aí. Surpresa para todo mundo. E outra coisa. Todo mundo ansioso, E outra né? coisa. E outra coisa bem legal é que nós resgatamos alguns nomes, vamos dizer assim, do Hipion, né? Que a turma mais jovem não conhecia, né? Hoje mesmo teve a live com o Felipe Azevedo. Muito legal. Tem muita gente que não conhece, que é uma lenda Uma do nosso lenda esporte. do esporte, exatamente. Teve nas duas equipes olímpicas que o Brasil foi medalhista, Atlanta e Sydney. Muito legal. Né? Então, muita gente da nova geração, galera de escola, não conhecia, porque já reside, é radicado fora do Brasil há muito tempo. Muito O legal. próprio Vitor, que está em atividade, mas muita gente da turma nova não conhecia. Né? E sem contar a história de cada um deles. Né? É isso aí, mesmo que que já conhece o é muito Cavaleiro, não legal. conhece a história. Muita É legal a gente vivência, ver que né? muitos o nosso esporte tem um. Não vou dizer que é um mito, né? Mas vou usar esse termo, que tem que ter muito dinheiro para praticar hipismo, né? Para ter sucesso no hipismo. E é legal ver que muitos desses cavaleiros que hoje estão fora do Brasil, que estouraram, começaram lá de baixo, sem ter muito recurso. Sem dúvida. E aí decidiram suar mesmo, gastar culote, gastar bota,
Como se e fala, ralar a conseguiram bunda. êxito, né? Exatamente. Né? E conseguiram êxito. Então aí, então é legal te ver que não deixa de ser um mito, né? Não, não. O cara querendo dar chance. É aquela história que a gente conversava, acho que foi na live que a gente teve com o Marlon. É ficar na cerca, uma hora vai aparecer um cavalo para te andar o passo, para te esfriar. E aí tu anda o passo e o cara fala para ti, quer dar um saltinho? Tu dá um saltinho. E o cara te oferece para entrar na prova. E aí tu vai bem, o cara fala, opa, legal. Quer montar esse cavalo para mim, que eu só posso montar uma vez na semana. Acho que Então são foi as legal te ver oportunidades, né? Acho que tem que ser aproveitadas, né? Muito legal. Muito E bacana. aí, outra coisa também legal, a gente fez a live com o Rocco, que é juiz internacional, comissário. Com cavaleiros. Também para as pessoas conseguirem perceber que existe uma cadeia de atividade no Ipirão que não é só montar a cavalo, né? Sim. Então o cara gosta de cavalo, ele não pode montar, e aí eu rapidinho partilho por mim, hoje eu não monto mais por uma questão de saúde, né? Já há mais de 12 anos, e já estava na época dando aula, armando, e fui por esse meio. Né? Então, se por algum motivo a pessoa não tem como montar, não precisa ser de saúde, né? Até qualquer outro motivo, ver que tem muita coisa dentro do cavalo que a pessoa pode fazer Pode. e tá ativo no cavalo, né? Exatamente. Tem juiz, tem comissário, tem Um monte delegado, de coisa. O tem cavalo junta armador, muita coisa, né? tem a galera que trabalha com evento, tem uma galera que faz um trabalho bem legal, nesse caso a pessoa monta e também trabalha com assessoria, que é a Forrides, né? Que foi quem realizou as clínicas aí com vocês. Sim. Mas nesse caso a Aninha faz as duas coisas, né? Ela faz, ela Também monta monta. e faz assessoria, né? Então, quem gosta de evento, quem gosta de fazer evento e gosta do cavalo que está no meio, tem essa questão. Né? Então, não falta opção quem está dentro do cavalo. Eu acho que o cavalo ele dá Claro muita coisa legal pra gente. Eu acho que ele traz muita coisa. Ele é muito positivo, né? É um bicho muito grande, mas é um bicho com muita sensibilidade, né? Ele acaba juntando muita coisa. Envolve eu acho muito legal. Claro que o prazer mesmo, eu costumo dizer, é o estar montado. Né? Sem dúvida alguma. Saltar, sem dúvida alguma. O cara que faz tambor, o prazer para ele é passar os 3 tambores, o cara que laça é acertar o bezerro, o cara do instrumento é fazer o contato, bem né? feita. Você ter o contato com o bicho, tá vivendo o bicho, acho que é muito legal. Né? Muito Mas bacana. quem ama cavalo, quem está no Ipirma, primeiramente por amor ao cavalo, estar em contato com o cavalo já vale muito a pena. Com certeza. Eu posso, com certeza. mais uma vez, falar por mim, que já tem muitos anos que eu não monto, às vezes escondidinho, assim, da família, da namorada. Precisa vir montar, então. Só para passar à vontade, né? Andar o passo eu posso, assim, 5 minutos, 10, se não tiver muito quente, para não desidratar, não, o coração não aguenta. Sim. Mas, Nelson, vamos falar da sua carreira, da sua vida. Vamos lá. Eu sei que nos últimos anos muita coisa boa aconteceu. Graças a Deus, né? Muita coisa legal. Eu tive o privilégio de trabalhar numa época onde você montava, na época eu dava aula lá e você tinha seus cavalos, inclusive tinha um monte de cavalo, né? Tinha. Eu lembro que foi uma época que foi quase que lotou a hípica toda. Em 2 pavilhões. Né? E uma coisa que sempre ficou muito forte em todos nós que convivemos lá com você na hípica, na CAP, que é lá em São Bernardo, né? É o teu compromisso, a tua seriedade, né? Porque às vezes a pessoa, o cara, na época tu estava aspirando te profissionalizar, vamos chamar assim, né? Exato. Porque é uma linha muito tênue entre o amador que monta sério e o profissional, né? Exatamente. Eu só consigo sentir a diferença que o profissional vive daquilo. Exato. Mas tem muito amador que é mais profissional que muito profissional. Com certeza. Né? No sentido de tratar com respeito, de dar com pontualidade, de ter comprometimento, com respeito, né? ao animal, de ter comprometimento. Exatamente. Né? Eu acho que é isso que faz a diferença. E nessa época tu estava nessa transição, vamos chamar assim, né? Exato. E sempre era comentário, poxa, o Nelson é um proprietário responsável, né? Ele tá aqui cedo, ele monta, não são poucos, né? Eu acho que na última, quando eu saí de lá, eu estava com 10 ou 11 cavalos, se não me engano, lá. Alguma coisa. Eu estava com 10 cavalos, 10 cavalos, então tu ia, montava os 10 cavalos, exato. Sempre muito comprometido. E daí houve depois uma grande mudança, que a gente vai chegar nela daqui a pouco. Que foi uma das maiores mudanças. Espaço em Campinas. Então vamos começar lá de baixo. Vamos. Como é que o Nelson chegou no Ipirmo? Como é que o Nelson chegou no cavalo? Eu comecei a minha carreira em 1995, exatamente na Hípica CAP.
tudo começou por uma ideia da minha irmã, né? Da minha irmã do meio. Ela queria montar, ela queria fazer equitação, e eu fui meio que no vácuo da ideia de fazer a equitação. Mas lá, antes disso, a gente sempre foi criado dentro de uma fazenda. Então, eu sempre montei a cavalo, sempre gostamos do bicho, sempre tivemos contato com o bicho, né? Meu tio sempre criou... A família toda tem uma veia do cavalo, né? Oi? Primo, né? A família toda tem uma veia equestre, né? E, na verdade, eu e minha irmã puxamos, né? Que a Carol, que o Rodolfo viesse a fazer o hipismo, né? Mas a família inteira foi criada no cavalo, né? Então, a gente teve sempre muito contato. Deixa eu esconder a vassoura aqui, que estava aparecendo aqui. Época de quarentena, é a nossa maior parceira. Tranquilo. E aí eu fui meio que no vácuo, e eu comecei, na verdade, fazendo enduro. Não foi nem salto. Legal, legal. Eu fui para um lado do enduro e minha irmã ficou fazendo aula de equitação, né, de hipismo. E aí eu, curioso do jeito que eu sou, meio que carudo, sempre fui, falei, puta, cansei do enduro. Vou fazer o hipismo, fazer o enduro aonde? E a gente trouxe... Tu fazia onde o enduro? Oi? Tu fazia o enduro aonde? Na CAP. Na CAP? Legal. Eu comecei a minha equitação na CAP. A Cida, né, que é a tia Cida, que a gente chama carinhosamente, sim, a mãe do Caê, que deu start na gente, assim, e aí meu pai mandou um cavalo para mim da fazenda, um manga larga, e a gente nem conhecia direito essa história do hipismo, como que era, e a paixão foi tomando forma, a coisa foi tomando forma, e foi muito bom ter vivido. E a gente viveu coisas impecáveis. Assim, teve uma vez a gente foi fazer prova, era 5 horas da manhã, a gente estava na frente do Paineiras. O centro hípico Paineiras, E era 5 da manhã, a prova começava às 8. E engraçado que a turma inteira ia uma atrás da outra, assim, o pessoal ia todo mundo atrás da outra para não perder a prova. Então a gente era sempre muito comprometido com a situação, sabe? Era muito engraçado. A gente teve muitas vivências. Nessa época, aquela área ali não era asfaltada, então? Oi? Nessa época, aquela região ali do Marco Polo não era asfaltada? Não era asfaltada. Eles conseguiam fazer o enduro por ali mesmo? Exatamente. Tinha trilhas, era legal, bastante morro, tinha uma vista muito bonita, dava para represa, né? Descia para represa também. Sim, era muito legal, era uma coisa bem bacana. Olha, o Gui acabou de entrar aqui, essa lenda aqui do nosso hipismo, esse craque. O Gui. O Gui Foruma aqui. Gente boa pra caramba, ele é fudido. Mas te interrompi aí, Nelson, desculpa. Nada. E aí foi isso. E aí eu comecei a gostar de fazer, fui me dedicando, e na verdade eu não sabia muito qual cavalo poderia ser bom para mim na época, né? E a gente foi atirando, compra um daqui, compra um dali, e nunca tive sorte de ter cavalos muito bons, na verdade. E eu passei uns perrengues no meu começo de carreira, assim. Eu não tinha cavalos muito bons e tinha que montar, tinha que fazer acontecer. E muito novo, eu não tinha como, não sabia, não tinha experiência, como é que eu ia fazer, né? Mas era carudo, ia atrás e foi acontecendo as coisas dessa maneira tão bacana, assim, para mim. Foi muito, muito, muito bom. Mas é um fruto de muito trabalho, muita dedicação, sabe? Muito comprometimento com o que eu sempre quis para minha vida. Vamos dizer, a tua carreira de iniciante, vamos chamar assim, foi toda lá em São Bernardo? Foi toda em São Bernardo. Depois de São Bernardo, eu passei fiquei sócio da Sociedade Hípica Paulista e comecei a montar lá. Legal. E nisso... Mas já com cavalo ou não? Com cavalo. Ainda na escola? Com cavalo. Já com cavalo. Legal. Tinha um cavalo e quem me dava aula na época era a Tarsila, do Amaral. E eu montei com ela um grande período aí da minha vida também, nessa transição toda. E as coisas foram acontecendo. A gente foi treinando, foi batalhando para conseguir cavalo bom. Não foi fácil. O nosso primeiro cavalo eu dividia com a minha irmã, chamava High Risk.
Era um cavalinho, um matunguinho, mas era um cavalinho legal. Ele fazia acontecer com a gente, sabe? Então dava muita confiança e as coisas foram acontecendo. E eu nunca desisti. Eu sempre tive um grande objetivo na minha vida, que era alcançar meus maiores sonhos e lutar pelo que eu sempre queria, sabe? Que era chegar aonde eu tô chegando. Eu sei que posso chegar mais longe, mas é fruto de trabalho mesmo, de dedicação, de empenho, e as coisas vêm dando certo, sabe? E Nelson, quando foi que bateu essa chave? Quero ser profissional do cavalo. E nessa época tu estava jovem, Muito adolescente, jovem, né? muito jovem. Tinha as outros atrativos da vida, Bastante atrativos, né? inclusive. E aí quando foi que tu falou, eu quero sábado e domingo estar na hípica? A gente, desde moleque, assim, a gente já fazia prova, né? Então, o final de semana da gente era em concurso, né? Querendo ou não, e a gente convivia com o pessoal da hípica, lá da CAP, no caso. Então, sempre virou uma rotina pra gente, meio que virou uma rotina. Mas a chave virou para mim exatamente depois que eu passei por uma transição muito forte. Eu mudei para Miami, uma época tive que deixar de montar meus cavalos, e ela virou exatamente aí. Foi aí que eu falei, eu vou conquistar os meus sonhos, eu vou atrás do que para mim é importante. E o mais importante para mim era estar onde eu tô hoje. Era conquistar o que eu conquistei hoje, sabe? Agora, a gente não pode falar da tua, não vou nem chamar a carreira, da tua vida hípica, sem falar dos teus cavalos, especialmente de um, né? E aqui já está cheio de perguntas em relação a ele. E aí eu vou começar acho que é pela da Catarina, né? Que é Cata, da Catarina. Tucci, né? E aí é uma pergunta que acho que todo mundo tem. Eu tive a oportunidade de comprar uma égua com 10 meses, eu não criei, né? Só que, felizmente, ela, com 10 anos, não chegou a saltar muito grande, mas foram 10 anos de convivência, e eu sei como é isso, da primeira montada, primeiro salto. A minha cachorrinha quer participar aqui da live, gente. Não, né? Da primeira. Imagina no teu caso, que como ela falou aqui, é um cavalo que tu criou, pegou do zero e conseguiu colocar. Eu acho que foi o teu primeiro cavalo de grande prêmio. É o meu primeiro cavalo. Então, e foi mais ou menos o que o Gui falou na dele. É o teu primeiro cavalo de grande prêmio, tu que fez. Foi eu que fiz. Acho que são 2 desafios, né? Exato. É chegar no grande prêmio e fazer esse cavalo e chegar com esse cavalo no grande prêmio. Conta dessa experiência pra gente e tudo que envolve a tua convivência com ele. O nome dele é Pedras, acho que todo mundo conhece ele, e ele é um cavalo único. Eu me emociono em falar dele, porque ele é um cavalo que a gente se acreditou muito, sabe? Desde o início, desde que ele nasceu, ele era um cavalo completamente maluco, né? Ele era muito bravo, as pessoas não chegavam muito perto dele. E é uma questão muito de olhar, assim, de sentimento que eu tenho por ele desde pequenininho mesmo, desde neném, quando ele nasceu da mãe dele. E eu falei, esse é meu cavalo. Tu comprou ele pro outro? Não, eu criei ele, a gente colocou numa barriga. A égora de vocês? A gente colocou numa barriga e ele nasceu na fazenda em Avaré. Ele nasceu... Tu escolheu o pai, tu escolheu o papel. Exatamente, todo. Na verdade, quem escolheu o papel foi meu pai, com meu tio na época, né? Sim. E junto com um amigo deles, que é o Rodrigo Cunha, que foi um cara muito bacana, muito legal, fui muito agradecido a ele, porque senão acho que todas as minhas crias veio do Pedras e veio depois do Quilate, veio outros cavalos aí. E acertaram de primeira, né? Graças a Deus. Como a gente falava aqui em várias lives, pegar um cavalo, chegar no GP. O índice é muito pequeno, né? A probabilidade é pequena, né? Tem crescido hoje em dia, mas... Eu também tive muita sorte, graças a Deus, sabe? Porque isso não é fácil acontecer. Então, aconteceu e o Pedras, assim, ele foi um cavalo que ele me deu muito trabalho. Ele não foi um cavalo fácil. Ele sempre muito bravo, sempre muito... com uma personalidade ao extremo. Até hoje ele é assim, ele tem uma personalidade muito forte. E a gente foi se acreditando, a gente foi se conversando, a gente foi se entendendo, a gente foi... Ele é meu melhor amigo, ele é o meu porto seguro, ele é a coisa que eu olho e eu falo assim, caralho, que força, que absurdo, como é bom poder ter isso. E eu lembro que teve uma época que
O Pedras foi saltar 1 metro, eu comecei a saltar com ele 60 centímetros, né, com Pedras. E eu fiz 60, 80, 90 e cheguei a 1,45 m com ele. E teve uma época que o Pedras, ele era um cavalo bravo, ele balançava muito a cabeça, ele era muito genioso. E eu saí de uma pista com 32 pontos, eu acho. 32 pontos perdidos. Sim, eu derrubei a pista inteira. E as pessoas falam... Bom a turma que está ouvindo, prestar atenção nisso, a turma jovem. E as pessoas que... Saber que, e as pessoas... que tem como converter esse resultado. Exato, né? E as pessoas vinham falar comigo e falavam assim, esse cavalo é porco, esse cavalo ele não é legal, troca, vende. E uma coisa muito interna minha, muito minha mesmo, internamente falava assim, não, esse cavalo é meu. Eu me escutei muito com o Pedras, sabe? E eu falava, eu vou acreditar nesse cavalo. Esse cavalo me mostra muita coisa. E eu fazia uma relação muito, muito forte comigo, como pessoa, como ser humano, e fazia com ele, porque acho que a gente é muito reflexo do cavalo também, sabe? E ele tem muito parecido comigo como personalidade, assim. E é uma coisa que a gente fala sempre, né, Nelson? Sobre essa questão de ser próximo do cavalo além da pista, né? Sim. Do quanto isso converte, além de quem gosta de pimo, gosta de cavalo, como nós já falamos, Sim. como isso converte em desempenho, né? Sim. Tu cria uma intimidade do teu cavalo, tu consegue enxergar, escutar, sentir o teu cavalo de uma forma que lá na pista vai mudar. Dá para olhar ele no branco dos olhos dele, eu falo, sabe? Eu conheço o meu cavalo no branco dos olhos, assim, da maneira que ele me olha, da maneira que eu converso muito com ele, eu falo muito com ele, foi o que eu disse anteriormente, que ele é meu amigo mesmo, ele é um cara que acredita, eu chamo ele de cara, eu chamo ele de pessoa, porque ele é uma pessoa, ele é um ser que fez muita diferença na minha vida. Ele, sem sombra de dúvidas, foi o meu cavalo, vai ser para sempre o meu cavalo, e ele me trouxe vivências, aprendizados absurdos, e quando a gente chegou e quando eu fiz meu primeiro grande prêmio, foi no Albar, eu nunca me esqueço disso, eu fui completamente xarope, porque eu estava nessa transição e o cavalo não estava muito preparado para isso, e eu falei, eu vou colocar. Mas todo mundo, como assim você vai colocar? Eu falei, eu vou colocar. Contrariado de muita gente, eu coloquei ele, e eu saí com 3 faltas. E depois disso, eu só descobria mais talento nele, mais honestidade, mais vontade de fazer acontecer comigo. Foi uma coisa foi um conjunto muito grande que a gente fez. O Alba, que é bom que se diga que não era um GP, era um GP. Era o clássico, 1,45 GP mesmo, né? foi. Era um GP, né? GP. E eu encarei a grande realidade, era o que eu mais tinha de vontade nessa vida e fiz. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Eu também tive uma passagem muito forte, que foi em Porto Alegre, no Best Jumping, que foi com ele também. Eu saltei o Small Tour, que era 1,35 m, e aí eu me classifiquei e fiquei em 5º lugar. Nunca esperava que isso pudesse acontecer de uma maneira tão maravilhosa, assim, lá no Best Jump, em Porto Alegre, um evento renomado. E você escutar o hino nacional é muito legal, vem uma história na tua cabeça muito grande das coisas que aconteceram. E depois de um dia, eu estava fazendo o clássico com ele lá também. E eu fiz 2 faltas. Isso a gente está falando só para a galera se situar em que ano, Nelson? Mais ou menos. O Best Jumping foi antes, foi em... A gente está em 2020, acho que foi em 16, 17. Recente, assim, né? Relativamente recente. Sim, sim. E depois veio o Albar, e aí eu não parei mais, Bertinho. Aí eu desembestei mesmo, falei, não, agora vai, aconteceu. Vamos complementar essa história com a pergunta do Gui. Né? Sempre muito pontual, muito sábio nas perguntas dele, né? Pela pessoa que ele é e por conhecer o esporte profundamente.
Ele pergunta qual o legado que tu acha que a tua história com pedras pode deixar para os praticantes do hipismo. O legado? Que recado, que mensagem, né? Eu acho que acho é nesse sentido. A gente tem que ser muito, muito responsável pelas nossas escolhas, acima de qualquer coisa, e ter muita determinação, muito foco, objetivo no que você quer fazer, se comprometer a um objetivo que você está querendo, que você quer alcançar. Então, eu acho que se você colocar uma meta, você trabalhar para isso, enxergar o que você quer alcançar e não desistir, nunca desistir. Vai vir muitas coisas ruins, vai acontecer, como acontece com todo mundo, e é normal isso acontecer, mas não é desistir, é simplesmente levantar a cabeça e falar, eu sou capaz, eu vou atrás, eu vou treinar pra caramba, eu vou... é para acordar cedo, eu vou acordar cedo, é para aprender a fazer, eu vou fazer. Então, eu acho que o legado é esse, a gente ser determinado, ter muito amor no coração, sabe? Com amor a gente alcança qualquer coisa, sem sombra de dúvidas. E trilhar o seu caminho, ter muita consciência disso. Eu acho que esse é o maior legado que eu carrego do hipismo, assim, o que o Pedras deixou para mim, está deixando sempre para mim é isso. E não só ele, como meus outros cavalos. Essa relação, como o Gui falou, que essa relação de amizade, né? A Ana perguntou aqui quais são as ferramentas que tu usa mental antes de competir. Aí eu aproveito e vou aprofundar aqui um pouquinho. Tu faz algum trabalho psicológico, né? Tu acredita nisso? A gente vê que é um negócio que tem crescido muito no esporte, né? Muito. Essa preocupação do coach, da preparação psicológica, e também a preparação física, que é uma bandeira que eu posso dizer que ficou conhecido quando o Marlon começou a falar que ele faz pilates, que ele faz isso, né? E depois do PAN, os cavaleiros tinham um certo receio em assumir que fazia as coisas, né? Eu acho que qualquer atleta... Como é que é a tua preparação física e mental, além da técnica que tu já falou? Exatamente. Eu acho que assim, na minha opinião, qualquer atleta, independente do seu nível, se é iniciante, se é intermediário ou se é avançado. Eu acho que a partir do momento que você é atleta, você tem que se comprometer primeiramente com o teu psicológico, né? E excepcionalmente, e sempre, quer dizer, com o seu físico. Eu acho que é necessário e a gente tem que treinar, a gente tem que fazer exercício físico, ou correr na esteira, independente do que você queira fazer, mas é importante que você faça, porque te cria mais força, dá mais gana, dá mais vontade, a sua musculatura reage de uma outra maneira. Então eu acho que é muito necessário. Eu acho que todo atleta, a palavra atleta para mim se resume muito nisso, na sua consciência mental, acima de qualquer coisa, se cuidar, fazer um trabalho de uma terapia ou um coach, enfim, você pode escolher várias escolhas, como até mesmo a concentração, que hoje está muito forte também. E eu faço terapia já há 15 anos da minha vida. Eu sempre fiz terapia e malho há muito tempo já também, acho que há mais de 10 anos aí eu faço exercício físico, sou muito comprometido a isso. Eu acho que a alimentação também é uma coisa muito séria, quando a gente fala de comprometimento para o esporte. Eu acho que a gente tem que ter essas responsabilidades, assim, né? Mandar um abraço aqui para a Carol, que entrou. A menina, essa nossa amiga aí perguntou pra gente, me perguntou a respeito de como eu levo a prova, né? Como é que é antes? Sim, como é a tua preparação psicológica? Só aproveitar e mandar um abraço para a Carol, que entrou aqui, tua prima. Manda um beijo para ela aí. E aí, usando esse exemplo teu, eu lembro quando ela assumiu, passou a perna na égua dela, que o Pablinho montava, né? A Coriara. E aí eu abro um parênteses aqui, quando ela assumiu, veja que ela montou para assumir, eu que estava lá na pista, e eu lembro que ela perguntou, será que eu vou dar certo com a égua? Porque o Pablo monta muito bem. E como deu certo, e aí quando a gente vê ela ganhando, indo bem com a égua, mostra mais, ratifica mais uma pessoa, mais um caso. A Coriara é Corial também, por coincidência. Tem o mesmo sangue do Pedras, muito legal isso. E resultado vem com suor, né? Muito suor. A Carol é muito dedicada também.
Já diz o livro do Bernardino, quem já leu, Transformando o Suor em Ouro, né? Isso aí, O transformando técnico de ouro, vôlei, é isso aí, sonho em ouro. né? É só acreditar. E aí, voltando à pergunta, ela pergunta qual é a tua preparação para as competições. Olha, Tu faz alguma preparação psicológica, mental? muito, assim, eu procuro sempre estar comigo em momentos que são muito especiais, então eu fico muito em silêncio, cada um tem uma maneira, né, de se chamar, eu digo que é se chamar, então eu me chamo muito dentro de mim, faço um trabalho de respiração profundo mesmo, para mim me acalmar, ficar mais calmo, mais correto no que eu quero. Eu sou um cara religioso, então eu acredito muito na fé, eu rezo, peço muito para Deus, para Nossa Senhora me proteger e me livrar de qualquer coisa. E a hora que eu encaro o paddock, já logo no início do paddock, as coisas mudam. É como se eu ficasse em alfa e sempre em sintonia fina realmente com o meu cavalo. É sentir o meu cavalo. Nelsinho, o Pedra não parou por aí, né? Não. Ele deu continuidade na família, Deu. O né? Pedras E trouxe... a turma está perguntando aqui, fala agora do dele como formador de craque, o Pedras... não somente como o próprio O craque. Pedras, ele trouxe mais um grande presente para minha vida, que é o Pedregulho, que é o filho dele. É um cavalo que eu me dedico de manhã, de tarde e de noite. Eu também me emociono em falar dele, porque é a continuação de um grande projeto que eu tenho, de um grande sonho. E ele é o cara, ele é um moleque do Aras, ele tem uma força espetacular, e o Pedras deu isso para ele, né? Então é muito parecido com o pai, mas ele é tordilho, só muda isso, mas ele tem a frente aberta, mas ele é muito parecido, ele tem o mesmo sangue, ele é bravo igual no começo do Pedras, e eu fico muito feliz de poder dar para o Pedregulho exatamente o que eu sempre quis dar para o Pedras no começo, mas eu não tinha essa capacidade no começo, porque eu tive ajudas no começo da Duma com Pedras com o Quilate, né? Então a Lúcia Santa Cruz me ajudou também com Pedras numa época que eu tive um contato com ela, foi muito importante também. E aconteceu uma vez num treino com ela, o Pedras não galopava e não andava, ele só trotava. Eu não Isso conseguia. aqui em São Paulo. Isso aqui em São Paulo, na Paulista. Eu não conseguia fazer ele galopar, de tão difícil que ele era. Ele ficava só trotando, nervoso, e a Lúcia me ajudou a controlar algumas coisas. O Eric também, um menino talentosíssimo, sempre sou muito agradecido a algumas pessoas na minha vida por ter me ajudado com Pedras, né? E eu aprendi muito vendo tudo isso. Eu sempre fui muito observador na condução do cavalo, no trabalho do cavalo. E eu sempre falava para mim, um dia eu vou fazer o meu trabalho, um dia eu vou fazer as coisas acontecerem. É uma soma de É informação, né, uma Nelson? soma Tu de aprende com A, informação. com B, e aí junto com o sentimento, com aquela necessidade que surge na hora de falar, isso aqui funciona, Exatamente. isso aqui não funciona. Exato. É a caixinha de ferramenta, né? Ter ferramenta para Eu usar, né? acho que o que é o mais importante é você observar, se você ama, então observa, porque vale muito a pena, digo como experiência própria. Então, se tem alguém que sabe mais que você, observa, veja, escuta. Ah, mas ele tá me xingando. Ah, mas ele tá fazendo não sei o quê. Mas ele tá gritando. Não leva por esse Algo de bom vai lado. sair dali. Não leve por esse lado. Eu acho que leva por um cuidado. Eu acho que o profissional, ele tem que ter cuidado com quem ele está ensinando. E muitas vezes o nervosismo ou o fato dele explodir é porque ele só está cuidando. Ele não quer te machucar, não quer te ofender. E sim, ele está cuidando, ele está preocupado com você. Para você evoluir, para você amadurecer, para você chegar em algum lugar que você queira chegar. E para todas as pessoas com quem eu tive aula e que foram meus técnicos, eu sempre deixei muito claro que eu sempre queria chegar, sempre queria vencer, sempre era muito determinado. Então, eu acho que isso também é uma grande diferença. Eu acho que você ter isso internamente em você e fazer isso acontecer, as coisas funcionam.
aproveitar que está falando essa questão do observar, do saber aprender, né? A Ana Carol perguntou aqui se é saudável. O que tu acha, né? Ficar vendo a pista dos outros antes de competir. Lá no paddock, na Eu acho que instituição. assim, eu acho que é importante, isso é na minha opinião, tá? Eu acho que é importante você assistir algumas pistas, mas não ficar bitolado nas pistas. Então, teve um campeonato que em Curitiba, é uma coisa que me veio agora com a pergunta dela, tinha 170 conjuntos. Eu era o número, eu acredito que era o número 110, 115 da ordem. E chegou um momento que eu não conseguia mais assistir a prova, porque eu estava começando a ficar bitolado e ia estragar todo o meu planejamento que eu tinha. Da competição, da prova, das distâncias, das contagens de lance, enfim. E eu falei, não, agora está na hora de eu ficar com o meu cavalo. E eu fui, me retirei e fiquei com o meu cavalo ali, até eu entrar na pista. E deu super certo, fizeram na prova. Mas eu acho que quando você assiste demais, eu acho que vem muitas informações e acaba dando dúvidas para você. Uma coisa que eu acho bacana é que a gente falou de planejamento. A marca esse planejamento venha de casa, a gente meio que refina ele no reconhecimento, Com né? certeza. Ali. Só que hoje em dia não tem mais relógio de distância certa. Geralmente a distância ou era essa, ou era aquela, ou era aquela. Treinava em casa, não mudava mais. Né? Tanto que não se fala mais distância falsa, distância variável. Né? Variável. O cara armou ali, tem que encaixar. E o que eu acho legal é que, até peço licença para complementar, Claro. é se tu for observar um cavalo parecido com o teu, até para te confirmar o que tu mediu no reconhecimento. Né? Um cavalo tem um lance parecido, ou o tamanho. Sim. Adianta pegar, eu tenho um cavalo de 1,74 m, 76, comprido, e ver um cavalo baixinho saltando com lance curto. Por isso que eu acho que o que é importante é você conhecer muito bem seu cavalo, sabe? Nessas horas. É você ter esse fino, né? Essa possibilidade de sentir o cavalo e dizer, aqui são 5 lances. Não, mas com o meu cavalo eu consigo voltar e fazer 6. Não, melhor... Se o 8 por fora, o teu é melhor 7 por dentro, Exatamente, né? ou a curva é para a direita, o meu cavalo ganha pela direita, então eu vou tirar um lance. Então eu acho que essas coisas fazem a diferença. Com certeza, acho bem legal isso bem curiosa a pergunta dela. Bem E bacana a pergunta. Tem muito assunto. Exato. Nelson, agora vamos falar de um momento assim que eu lembro, eu estava ainda lá contigo, depois te reencontrei depois disso, dessa mudança. Quem te conhece, quem acompanha sabe que sempre foi um desejo teu, né? Sim. E te ver a alegria que tu tem em hoje ter um espaço próprio, o quanto tu já fez ali, tanto em estrutura, quanto tu tem uma equipe. Eu já tive a chance de estar lá umas 3, 4 vezes. Foi um prazer. Tem uma equipe super profissional, a gente vai falar disso mais na frente. Né? Uma equipe de manejo que é a base do nosso esporte, a gente não pode falar sem falar dessa galera. Com certeza. Como foi agora eu tenho a minha casa, como foi que isso aconteceu? Conta desse sentimento pra gente. Eu sempre tive um sonho de ter o meu espaço, né? De ter o meu lugar para treinar. E quando eu alcancei alguns objetivos na minha vida, que eu tinha um grande objetivo de ser campeão brasileiro, e eu consegui ser campeão brasileiro, e eu acho que aí para mim chegou um momento de eu falar, não, agora é a hora de eu seguir o meu sonho, o meu objetivo, as minhas vontades próprias. Eu já tinha uma vastos conhecimentos, já tinha passado por muitas coisas que daria para mim poder fazer isso acontecer. E foi exatamente no momento quando a gente estava junto ali na CAP, naquele ano, né? E surgiu a oportunidade de achar um local em Campinas que já tinha estrutura, né? Mas eu dei uma modificada, a gente arrumou, deixou um pouco melhor as coisas, mas tinha uma estrutura que eu precisava, que era as cocheiras, que era uma pista e os piquetes, que o meu maior desejo, o meu maior sonho era que eu pudesse dar uma vida de qualidade para os meus cavalos. Então, quando eu via os meus cavalos em cocheira, eu falava, cara, um dia eu vou te dar o que você merece, que é o piquete, que é a liberdade de eu poder te trabalhar e depois te soltar, ou você acordar, tomar o teu café da manhã, né,
fazer a sua boia e ir Eu pro lembro, eu piquete lembro, andar. É, eu lembro inclusive, que lá em São Bernardo nós tínhamos os piquetes pequenos, né? E quando tu foi para lá com essa quantidade de cavalos, tu fez questão de separar um piquete, né? Até porque, sei sim, lá, era metade dos cavalos da época. sim. Foram 2 E eu lembro que piquetes que todos os teus separaram para mim, cavalos, porque era bastante e eu cavalo, lembro cara. que todos os teus cavalos iam pro Sim, piquete todo dia. Às vezes a gente queria uma folga para roubar o teu piquete pro cavalo da escola, não conseguia porque estavam exato, toda hora lá, exatamente. É. né? Era bem isso, até tinha uma Então placa, sempre né, foi com o uma, nome ali, né? tem, É sempre foi verdade. uma preocupação tua, mesmo não sendo o piquete, mas era um espaço que o cavalo É. podia brincar, se soltar, Sim, rolar, com certeza. lembrar que ele foi cavalo, né? Exatamente. E eu acho que E hoje, no caso aí, ele é cavalo, é cavalo, completamente cavalo. Aqui ele vive da né? maneira que é para ele ser, cavalo. E aí E aí, aconteceu. essa transição aí. E aí eu acabei que achando um lugar e vim para cá. E trouxe todos os meus cavalos. E eu não tinha estrutura montada na época. Nenhuma, na verdade. Eu estava sozinho. Me vi sozinho numa situação onde eu estava com as minhas maiores preciosidades, que eram os meus cavalos, meus filhos. E eu falei, caramba, fudeu, porque, desculpa a palavra, mas ferrou, né? Eu não Já, tenho... alguém escrevendo agora, ele É, não eu vale falar esqueci. palavrão, eu não lembro quem foi. Deve E, ser amigo, porque eu vou falar isso é amigo. e aí eu falei, nossa, ferrou, e agora? Como é que vai ser? Mas aí eu encarei de frente, bati no peito mesmo, meu sonho, e comecei a trabalhar. Trabalhei muito aqui no começo. Limpei muita cocheira, bati muita baia, varri muito esse local. Cheguei passei várias vezes trator na pista, não tinha quem passava na época. Dividi os piquetes e foi uma construção, foi muito legal isso. Ter acontecido isso foi muito bacana. Tu já tá aí há quanto Há tempo? 2 anos. 3 anos? 2 anos, 2 dois anos, né? anos. É muito recente, mas Dois muita coisa anos. aconteceu. Né? A Catarina faz uma pergunta que a gente volta um pouquinho à parte dos cavalos. Pode falar do zero que tu fez em Curitiba, que tu não acabou não aquecendo, não distendendo, né? Foi. E aí depois disso eu queria que tu falasse um pouquinho de como é o teu cotidiano de treinamento com os cavalos, especialmente abra um espaço especial para o Pedra, falar do treinamento. Vou falar primeiro dele, né, dessa pergunta que ela fez, e depois a gente dá continuidade. Assim, esse dia em Curitiba era um grande prêmio, né? Era o clássico também, era a chamada de 1,45 m, e o Pedras estava muito nervoso, ele estava muito impossível, na verdade. E era o paddock de Curitiba é o picadeiro coberto. E é muito pequeno. Sim. É muito pequeno. E o Pedras não gosta muito de coisa muito fechada, muito assim, ele fica meio nervoso, ele começa a pular, né? Então ele fica meio genioso. E eu conhecendo ele, eu não tive a possibilidade, nem o período, o tempo necessário para mim aquecer ele como eu precisava. E eu dei dei um salto numa vertical mais baixa. Aí falei pro tratador, sobe, coloca a paralela. Ele colocou a paralela, eu falei, alarga. Eu alarguei, e aí eu dei mais um salto numa vertical na maior e entrei na pista. O cavalo não teve um aquecimento que ele precisava, mas graças a Deus ele fez um zero perfeito. Graças a gente, a mim, a ele. Saímos de zero, se classificamos para o último dia, mas foi até legal, é bem legal essa história, porque ele estava bem bravo e deu muito trabalho no paddock, assim. Antes de tu falar do dia a dia, a Catarina tá lembrando aqui que o brasileiro foi com quilate. Foi com o quilate, exato. O Né? brasileiro foi com o quilate, um cavalo, sem dúvida nenhuma, são cavalos que veio na mesma época para mim, mas cada um com um talento. E o quilate foi o meu maior campeão. Foi o cavalo que mais me deu premiação, foi o cavalo que em 2017 eu conquistei muita coisa que nem eu esperava que eu ia conquistar. Ele é um cavalo muito, muito incrível, muito sério, muito correto, honesto e de um talento fora do comum também. Conta um pouquinho desse teu dia a dia com os dois e com teus potros, como é que funciona hoje? Tu treina todo dia? eu, Se alguém te ajuda? eu costumo, na verdade, eu tenho o Rogério Angelini que me ajuda diariamente com os cavalos aqui no Aras. Tem um tratador, que é o Tarcísio, que é um cara fora do comum também, que foi um presente que eu ganhei de uma ex-cliente aqui do Aras, que é a Mariana, ela que me indicou ele.
A equipe em si toda é muito bem treinada, eu sou muito agradecido a todos aqui do Aras, não tenho o que falar deles. A gente sempre procura trabalhar junto, com muita honestidade, com foco, com uma determinação muito legal. E o meu trabalho do dia a dia, os cavalos, a gente acorda, né, de manhã cedo, faz o trato deles na parte da manhã, solta no piquete e eu começo a montar eles. Né, os potros, aí tem um revezamento entre eu, o Rogério e o Tarcísio com os cavalos, e a gente vai trabalhando. E eu procuro não interferir muito no cavalo. Eu sou um cara que deixa o cavalo mais natural. Eu acho que ele vai chegando na idade, no momento, na hora, ele vai amadurecendo, sabe? Então, o tempo no dele, tempo né? dele, eu não forço os meus cavalos, eu nunca forcei os meus cavalos. Então, isso é muito legal, porque você vê resultado. E eu acho que o meu trabalho aqui, a gente fica muito mais no plano, a gente não salta muito. Então, a gente trabalha muito no plano, e o plano é o melhor trabalho para o cavalo, sem dúvida alguma. É onde você dá o equilíbrio, é onde você faz o cavalo se manter em forma, faz ele entender o corpo dele, a maneira que ele trabalha com ele mesmo, e você consegue dar as ajudas que ele precisa, né? Eu acho que o salto, ele acontece, ele vem. O cavalo tá amadurecendo e o salto vai vir, as coisas vão acontecer. Mas eu não procuro só saltar os cavalos. O meu dia a dia aqui é muito mais plano. E hoje tu tem cavalos de terceiros? Tenho cavalo de Tanto clientes, hospedado quanto alunos. tenho cavalo de clientes, tenho alunos. Também se a pessoa tiver interesse de aposentar o cavalo e deixar, também tenho essa possibilidade aqui no Aras. O Aras hoje eu consegui colocar nele todos os serviços que eu queria, que eu sempre quis, que era a aula, né, para um atleta, o treinamento para um cavalo novo, né, e se a pessoa quiser aposentar também, ela pode também dar aposentadoria. Então, Hoje tem quantos cavalos no total aí com você? hoje eu tenho 26 cocheiras, 26 cocheiras montadas, eu tô com quase 30 cavalos hoje. Que tem cavalos de Recentemente, eu piquetes. acho que tu inaugurou umas cocheiras novas, não foi? Foi, eu fiz um pavilhão novo Estava para ampliando, eu lembro. a clínica do Joe's Camping, que teve aqui. E era tudo que eu fiz aqui, eu montei elas exatamente como eu sempre tive. Padronizada, tamanho 4x4, e eu fiz a janela com vista para o piquete, para dar realmente a qualidade para o cavalo, sabe? Porque se a gente dá para eles, eles dão para a gente. Então, acho que é uma troca muito, muito mútua, né? Uma coisa que é legal falar, Nelson, algumas pessoas me perguntam se tem um critério para alguém bater esse papo com a gente, né? Se é o meu amigo, se é meu conhecido, né? E eu tô há pouco tempo em São Paulo, um pouquinho mais de 3 anos, e a grande maioria eu não conheço. Né? Eu cruzei na pista, eu cruzei quando eu estava na Paulista trabalhando na armação, em algum outro lugar. Nós tivemos uma convivência um pouco mais próxima em São Bernardo. Só que o critério, se for chamar assim, é alguém que tenha, a pessoa que tenha algo a contribuir, algo a mostrar para o esporte, sabe? Muito mais do que na pista. Também na pista, claro, a gente quer a pessoa que agrega, né? Esporte. A pessoa que vai te trazer mais conhecimentos. Acho que isso que é legal. Exatamente, a gente quer aproveitar esse período de quarentena para não levar, eu sempre digo, não levar informação só. Exato. Informação é um dado. Exato. É levar conhecimento. Conhecimento é quando a pessoa leva a experiência, o sentimento dela junto. Sim. Né? E isso é muito legal, porque as pessoas têm, muita gente de outros estados, não aqui de São Paulo, no caso, tem perguntado sobre hipismo no seu estado. Eu achei, gente que não é do cavalo, como a live fica avisada no Instagram da vida, a pessoa entra curiosa, infelizmente nosso esporte não está na grande mídia, e acaba perguntando onde praticar, onde não praticar, e deve ter gente de São Paulo agora que não monta, ou de Campinas, ou daquela região, querendo saber do funcionamento do Aras. Por isso que a gente falou sobre isso. Eu acho muito legal falar desse espaço que tu tem, em relação muito a isso, que é a história do piquete. Sim. Que hoje começa a ser uma preocupação, ainda bem. Né? Ainda tem gente que resiste muito. Tardia em outros locais, a pessoa às vezes fala, mas eu vou levar meu cavalo, eu sou de São Paulo para Campinas. Né? Ou eu sou de Campinas, vou levar lá para o Nelson que não está no centro. Né? Só que eu sempre digo, se tu gosta do teu cavalo, tu faz hipismo.
que gosta dele, uma horinha a mais ou meia hora a mais, que tu vai montar 2 vezes na semana, Sim. tu vai ver quanto isso é muito melhor, quanto teu rendimento muda, quando a tua, mais do que rendimento, mais do que desempenho técnico, quando a tua relação com o cavalo muda. Muda completamente. Né? E às vezes que eu tive lá, eu achei muito legal isso, eu ratifico aqui, faço questão de repetir. Conheci a tua equipe, eu tive na clínica do Dias, né? Então foram 3 dias que a gente passou o dia lá, não foi uma visita de 1 hora, não. que o cara pode maquiar, ei, tá chegando gente, dá uma varrida aí. Exato. Não. 3 dias o dia todo, e a gente viu o negócio funcionando, tem uma equipe de manejo, como eu já falei, muito bacana. E aí, tu falou agora do plano, né? Uma outra coisa que eu queria, que eu faço questão de abordar, é essa vinda que tu teve, ter trazido o Just no Brasil 2 vezes. Né? Eu queria que tu falasse pro pessoal quem é o Just Campos, né? Eu até postei a foto do certificado, abrindo aqui um parênteses, e dizer que era um sonho de infância conhecê-lo. Legal. Infelizmente, como eu já falei, eu não monto, mas tive a chance de fazer o curso estando lá, participando, ouvindo, ele, que também é muito bacana, se aprende muito, né? Também é muito válido. Quem vai para fim de aprender, aprende até mais do que quem está montado. É isso aí. Quem consegue observar todo mundo, não tem que sair, cuidar do seu cavalo, acaba ficando o dia todo vendo. Tem a cachorrinha para participar da live aí. Daqui a pouco ela vem aqui, daqui a pouco ela participa. Né? E aí, ela participa sempre dos stories, sempre eu coloco ela. Legal. E aí, essa vinda do Just foi muito legal. A gente já não vinha no Brasil há algum tempo, né? E fala para a turma um pouquinho quem é o Just, né? Eu acho que tem um único conjunto, se falar dele já apresenta, mas ele vai muito mais do que esse único conjunto, né? Que é a grande marca, assim, o que conhecem ele, mas é muito mais do que isso. O Just, ele... Conta como foi essa vinda dele, essa relação, essas 2 vezes, o aprendizado com ele. O Just, ele... A gente, na verdade, o Rafael Miranda estava aqui comigo no Aras e surgiu a possibilidade de a gente escolher alguém para fazer a clínica, né? Para trazer alguém nova para o Brasil, ou alguém que fazia tempo que não vinha. E o meu grande objetivo, quando eu... Olha quem está aqui. Ela aí. É ele ou ela? Olha aí, olha aqui. Ela. Qual é o nome? Fala pro pessoal. É Petra, é parecido. Linda ela. Parecida. E voltando, o grande objetivo, que quando eu também fiz o Aras, eu queria fazer um centro de treinamento onde eu pudesse trazer pessoas legais para poder ensinar, passar coisas novas também. E não só pensar no meu, né, na minha questão. Não, eu sempre quis muito poder ajudar, poder trazer conhecimentos. Porque eu acho que com conhecimentos, a gente se ajudando, a gente só cresce. E um ajudando o outro, a gente só tem a ganhar na vida. Não dá para trabalhar sozinho. E quando surgiu a possibilidade de trazer o Jules, na verdade, o Tata estava aqui dentro do Aras com a gente, e eu conversei, falei, vamos fazer uma clínica, vamos buscar alguém para fazer. A gente eu acabei falando alguns nomes, ele falou outros nomes, e deu certo de trazer o Jules, que é um técnico mundialmente fodido, de uma qualificação fora do comum, de uma história de se tirar o chapéu. Ele contou algumas coisas, você estava até presente quando ele montou o Balubê, ele contando a respeito da relação dele com o Rodrigo, com o Neco, a amizade que ele tinha e o quão difícil era o cavalo. E ele ajudou muito, né, a acontecer o Balubê de Rouet. Então eu acho que ele para mim é um dos melhores caras mundialmente falando de técnica, de plano, de conhecimento. E ele... Lembrando a turma aí que muitos dos olímpicos entregam os cavalos para ele, né? Exatamente. Para ele afinar, como de colocar no ponto. Exatamente. E o cara... Para ele arrumar o cavalo, né? Deixar o cavalo exatamente no ponto. Exato. Eu lembro que na época ainda tinha o grupo da clínica, e a gente só pediu para cada um depois da clínica soltar umas frases marcantes dele, né? Na semana seguinte. E uma que alguém falou lá, que na época eu lembrei, não lembro quem falou, ele disse, se for para montar errado, melhor não montar. Né? Então isso eu acho que caracteriza como para ele o treino, e o treino correto é importante. Ele é muito sério, né? Se a pessoa quer montar por prazer, quer montar como amador, tudo bem, ela vai, mas não precisa montar errado. Ela pode ser um amador bem orientado. Sim, e montar bem, né? Se apresentar bem, como a gente falou no começo, ser amador não é não fazer bem feito, Exatamente. né? Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
E ele veio 2 vezes, Ele né? veio 2 vezes. E viria esse ano, né? Ele vinha esse ano, mas aí a agenda acabou que não batendo, por conta que ele é técnico também, e ele tinha uma carga muito grande lá fora, foi na época de Wellington, que ele ia vir, e acabou que não batendo, ele pediu desculpa, e a gente ia trazer ele agora, mas aconteceu o corona, e ele vai voltar, com certeza. A gente está só acertando datas agora, mas é para o ano que vem, não mais para esse ano. E como tu vê o teu trabalho pós as vindas dele e antes das vindas Eu acho dele? que o Jules, ele me ensinou uma grande coisa. Ele me ensinou a focar muito no plano. É a grande marca. É a grande marca dele. Ele falou algumas coisas para mim quando ele estava aqui, acho que vocês ouviram também, mas que a altura para o cavalo não tem necessidade, que você pode saltar uma varinha no chão e fazer o seu cavalo pular 1,60 m. E ele tem toda a razão no que ele fala, porque no plano você tem exercícios que fazem tudo, né? Que dá a junção de tudo para um cavalo. Então, você pode colocar uma varinha, colocar a quantidade de metro que você quer, passar no galope, fazer cavaletes, fazer curvas, ginásticas até mesmo baixas, como ping-pong, que mexe muito a mão do cavalo, o condicionamento dele, e faz ele esperar, faz ele respeitar mais as varas também, mas tudo no baixo. Todas as dificuldades possíveis de uma prova. E o que eu aprendi é que o baixo é bem difícil. Não é tão simples quando as pessoas acham, vou passar uma vara no chão. Passa uma vara no chão bem passada. Me contaram uma história, Nelson. Eu vou aqui falar, apesar de ter quase 60 pessoas vendo a gente aqui, mas como é um papo, como eu falei, vai ser um papo de cerca, né? Me contaram uma história que ele veio uma vez no Brasil, né? Ele já veio. E uma dessas vindas dele, ele foi em algum outro local e tinha algumas celebridades fazendo a clínica, vamos dizer assim, né? Ele colocou meia dúzia de vara no chão, naquele exercício que ele faz, e muito top não conseguiu fazer. Então ficou meio que feio, sabe? Gente de alto gabarito não gostou, inclusive. Exatamente. E, poxa, meu aluno estava vendo, né? Eu sou campeão isso, eu sou fulano. Mas... Né? E aí ficou meio que, caramba, poxa, como é que o aluno vê o tio dele, o aluno dele, o professor dele, que é campeão isso, campeão aquilo. Sim. Né? E aí ele me deixou bem claro, né? Não que foi a intenção dele. Né? Ele mostrou o quanto, nesse episódio, e essa, vamos dizer assim, essa mágoa de alguns cavaleiros que estavam envolvidos, como a varinha no chão não é uma brincadeira. Não né? é. Né? Pelo contrário, eu acho que ela consegue fazer com que tu te empenhe melhor sem a preocupação da parábola, sem a preocupação do salto. Exatamente, né? Mas você tem que saber chegar nessa varinha. Passar para o outro lado. O salto te preocupa em passar para o outro lado, ter a ansiedade do salto. Ou empurrar, assim, né? Ou montar mais forte, né? Ou fazer o cavalo fazer a parábola mais violenta, vir com mais força, mas a varinha não, você tem que estar calmo, você tem que levantar o cavalo. E é incrível como ele prova isso pra gente em 3 dias, né? Exatamente, ele é impecável. Como os cavalos que ficam ali, no terceiro dia ele põe um pouquinho mais de altura, e o cara sai dali falando, caramba, meu cavalo há 3 dias atrás não fazia isso. A segunda clínica dele que ele veio, a primeira eu participei, a segunda não teve a possibilidade, que ele foi muito bem aceito aqui, e as pessoas receberam ele de braços abertos, e o mais legal é que a gente deu um presente, né? Eu dei um presente para essas pessoas de trazer ele, então isso me deu muito prazer em estar fazendo, foi muito legal poder ver as pessoas, os cavaleiros, as amazonas que vieram, os ouvintes que vieram, com uma felicidade que eu olhava e falava, pô, que bacana poder dar isso para as pessoas, que legal que é isso, né? Que legal que é trocar essas informações, né? Nelson, o Instagram vai cortar a gente 20 segundos. Tá. A gente volta para finalizar. Beleza. Vai cortar agora, então? Não, ele corta sozinho. Daqui a 15 segundos, tá marcando aqui para mim. Tá no cronômetro regressivo aqui. E... Ele corta em 1 hora. Ele corta em 1 hora? Eu não sabia. Ele corta em 1 hora sozinho aqui, por vontade própria. Entendi. Legal. Aí a gente tem